Eu acho muito interessante que quando nós cantamos aqui, eu não sei se você tem consciência daquilo que você canta, das palavras que você está lançando no mundo espiritual, mas elas têm um peso. E aquilo que eu canto, eu estou declarando com a minha boca. E nós cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu abro a minha casa para você entrar, eu sou filho, eu fui adotado como um filho, e tudo isso tem um reflexo muito grande no mundo espiritual. E a gente precisa ter essa consciência, esse entendimento daquilo que a gente está declarando. Eu acho muito interessante que o Dick falou aqui sobre essa questão da paternidade, sobre essa questão da adoção. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, e eu digo por experiência própria, têm muita dificuldade de entender Deus como Pai. Eu fui aprender isso depois de 18 anos caminhando com o Senhor, entender Deus como Pai. E quando vira essa chave no teu coração, meu querido, o teu relacionamento com Deus, ele muda completamente. Completamente. Mas como, Rodrigo? Porque existe uma diferença. A religião, ela te apresenta um Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho, te apresenta um Pai. E qual é a diferença entre ter Deus como Deus e Deus como Pai? Quando você tem Deus como Deus, você sacrifica. Quando você tem um Deus como Pai, você obedece. E sacrificar é o quê? Eu preciso ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu preciso limpar um pouquinho a minha barra, pagar um pouquinho o boleto dos meus pecados, para eu me sentir um pouquinho melhor. Orar já é um sacrifício. Eu preciso orar porque se eu não orar, meu Deus, a coisa está feia para o meu lado. Agora, quando eu amo ao meu Pai, eu amo estar na presença dEle, isso não é um peso para mim. Eu aprendo a me relacionar com o Pai. E sabe o que um pai mais espera de um filho? Quem é pai e mãe aí, o que você mais espera do seu filho como uma demonstração de amor pela tua vida? O que você espera dele? Obediência. O que você mais pega no pé do teu filho é o quê? É para ele te obedecer. Porque isso é uma demonstração de amor. E o pai espera de nós isso. Um coração obediente. Um coração que obedece, um coração que ama ele. E realmente vive essa intimidade. Então, quando nós cantamos aqui, e quando nós declaramos que Ele é nosso Pai, que de fato a gente possa trazer isso para o nosso entendimento. Porque o inimigo, uma das áreas que ele mais investe na vida das pessoas, é realmente distorcer essa imagem de Pai. Realmente. E quando eu não tenho essa revelação, isso atrapalha muito o meu relacionamento com Deus. Muito. Então que você possa, nessa noite, aprender a discernir, a entender e a receber essa paternidade de Deus sobre a sua vida. Que com certeza tudo vai mudar. Com certeza tudo muda quando eu entendo Ele como Pai. Porque Jesus fala assim lá em João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você entende que quando você obedece, que quando você vive a palavra, que quando você se relaciona com o Filho, Ele te leva ao Pai. Isso é uma revelação. E nós cantamos aqui também sobre herança. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros daquilo que o Senhor conquistou na cruz para nós. E existe uma diferença também entre herança e legado. A herança é aquilo que você deixa para alguém. O legado é aquilo que você deixa em alguém. E o Senhor, além de te dar uma herança, Ele quer deixar um legado em você. Algo que está aqui dentro e que ninguém pode roubar. E se você quer viver isso, esteja aberto para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida nessa noite. Eu senti muito forte de abordar sobre isso. Nem esse é o tema da palavra, mas abordar sobre essa questão da paternidade. Abordar sobre essa questão de nós entendermos Deus como nosso Pai. E eu creio que isso é o que Deus está ministrando nesse tempo aos nossos corações. Então que você possa deixar essa chave virar no teu coração.
Porque hoje em dia é muito fácil nós falarmos que somos cristãos. Está até na moda. Você vê muito artista se batizando hoje em dia. Tá, hoje em dia é uma onda muito fácil. Antigamente existia uma perseguição. Quando você falava crente, meu Deus. Hoje em dia está na moda. E isso é muito bom porque a gente vê o evangelho se propagando. Agora, a minha preocupação é: que evangelho? Que evangelho? Porque se você quiser, você tem várias opções de evangelho para você seguir. E sabe qual que é o nosso problema? É que hoje nós buscamos um evangelho que nos conforta e não um evangelho que nos confronta. E nós precisamos buscar realmente um evangelho que nos confronta, que mostra para nós mesmos quem nós somos, a maldade que ainda existe dentro de nós e esse processo de transformação que vai ocorrer até os últimos dias das nossas vidas. Nós precisamos buscar um evangelho que traz transformação nas nossas vidas. Isso é viver no nível de discípulo. Porque a multidão que seguia Jesus, elas o seguiam porque elas queriam receber algo. Uma cura, um milagre, uma transformação. E muitas pessoas buscam a Deus para receber algo. E ficam no nível de multidão. Agora, quando eu quero caminhar no nível de discípulo, isso exige de mim renúncia. Isso exige de mim eu entregar o meu eu deixar com que Cristo transforme a minha vida. E isso exige de você tudo. Mas vale a pena. Porque daí você está com a visão na eternidade. Porque aí você está com a visão no Senhor. E nós não podemos, sabe? Eu vejo assim uma grande responsabilidade em nós. É tão maravilhoso a gente estar vivendo esse tempo tão gostoso. A gente está aqui orando, adorando, e parece que o céu desce, e a gente vê uma atmosfera diferente. E isso é muito bom, mas traz sobre nós uma grande responsabilidade. Responsabilidade de nós vivermos o evangelho real. Não de oba-oba. Não o evangelho do me sinto bem. Não aquela coisa de tipo, hoje não estava bom. Não, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Quer ver um exemplo? Vamos abrir comigo lá. Um versículo muito conhecido, Josué, capítulo 1, versículo 9. Muitas pessoas conhecem esse texto, ele é muito utilizado. Josué 1, 9. Que fala assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uau! Que versículo tremendo! O Senhor está comigo por onde quer que eu andar. O Senhor vai me abençoando. O Senhor vai me fazendo crescer. O Senhor vai me prosperar. O Senhor vai me dar vitória diante dos meus inimigos. Uau! Mas poucas pessoas querem viver o Josué 1, 7. Só voltar um pouquinho antes. É só ler o todo. Porque às vezes a gente pinça uma parte, né? A gente seleciona uma parte muito boa, mas a gente esquece que existe uma condição. Então vamos voltar ali no versículo 7, que fala assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Você está entendendo? Olha quanta coisa que está ali de condições para que a gente possa ter os nossos caminhos realmente trilhados pelo Senhor. Lá fala: cuidado para obedecer. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não deixe de falar deste livro. Medita nele dia e noite. Cumpra fielmente tudo o que está escrito.
e só então os seus caminhos prosperarão. Esse poucos querem ler. Esse poucos querem viver. Poucos estão dispostos a viver isso aqui para daí receber o outro versículo. Então esse é o evangelho que nós precisamos entender. Não é um evangelho fácil, mas é um evangelho verdadeiro. Que aqueles que perseveram até o final vão receber a coroa, vão receber a vida eterna. E isso exige de mim renúncia. Isso exige de mim pagar um preço, sim. Jesus já pagou o preço por você? Sim, já pagou o preço por você, já está pago. Mas eu preciso valorizar, me esforçar e me apropriar daquilo que o Senhor conquistou por mim naquela cruz. Você entende isso? Nós precisamos deixar com que a palavra nos transforme. E muitas pessoas hoje querem viver um evangelho onde eu só busco aquilo que me traz consolo, que me traz conforto, aquilo que vai de encontro com a minha vontade. Mas é justamente a minha vontade que eu preciso abrir mão para que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida. E isso eu preciso estar disposto. E assim eu vou caminhando como um discípulo de Jesus. E quando você caminha com alguém que você admira, é ou não é? Você daqui a pouco começa a ficar mais parecido com aquela pessoa. Você já começa a pegar o jeito, você já começa a falar que nem ela, você já começa a usar algumas palavras que aquela pessoa usa, você começa a se vestir talvez igual aquela pessoa. Por quê? Porque ela é uma referência para você. E assim você vai sendo moldado. Uma pessoa que você admira. E aí eu te pergunto, você tem se parecido com Cristo? Você tem buscado ser mais parecido com Jesus? Ele tem sido o teu alvo, ele tem sido a tua referência? E assim você vai sendo transformado conforme a sua imagem e semelhança. E isso é muito bom. Porém, Jesus, ele vivia na contramão do mundo. Ele vivia na contramão do sistema. Por isso ele foi tão perseguido. Por isso ele foi crucificado. E a partir do momento que eu decido viver com Cristo e abrir mão da minha vida e ser transformado por Ele, talvez, meu querido, você vai sofrer algumas perseguições, algumas críticas. Talvez. Se você se parecer com Ele, você não vai ser mais alguém que anda no meio da multidão e faz o que todo mundo faz. Porque você já começa a entender os princípios, aí você começa a se posicionar de uma forma diferente. E isso muitas vezes gera crítica. E o grande problema está quando eu estou mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim e eu não me posiciono. Ai, não. Ai, se eu não fizer, ai, vai ficar desconfortável. Ai, vão falar de mim. Ai, vão me evitar. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com a minha imagem. Porque eu estou mais preocupado com a minha vida. Porque eu ainda não morri para mim mesmo. Para deixar com que Cristo realmente reine sobre a minha vida. E aí nós precisamos ser cópias de Cristo. Ser cristão significa ser uma miniatura de Cristo. Ser uma cópia de Cristo. Porque é fácil falar, eu sou cristão. Ok. Então você é uma cópia de Cristo? Existia um preço muito alto a ser pago lá atrás, quando alguém falava que era cristão. E muitas daquelas pessoas pagaram esse preço para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Muitas pessoas morreram por amor ao Evangelho, morreram por amor a Cristo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui confortáveis, escutando uma palavra, indo para nossa casa. Mas e aí? E nós? Estamos dispostos a passar alguns desconfortos por causa do Evangelho? Por causa de Cristo?
Essa palavra ela é meio pesada, né? Eu não sou muito chegado nisso, eu gosto mais do, né? Vocês me conhecem. Mas eu vejo o quanto é importante e necessário a gente refletir, olhar para dentro de nós e ver onde a nossa fé está fundamentada. E lá em Efésios 5, versículo 1, quero que você abra lá comigo. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só, duas coisas que nós estamos refletindo aqui até agora. Imitadores de Deus e filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Você entende isso? Que ser cópia de Cristo e ser filho dele exige de nós realmente uma transformação e uma mudança que é realizada pela palavra. E agora eu quero entrar de fato, após essa pequena, grande introdução, naquilo que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia também lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Mateus 5, 11. Essa palavra, Jesus estava ministrando as bem-aventuranças e no final dessa pregação de Jesus, ele traz um alerta para os seus discípulos. E é isso que eu quero trazer para você. Qual que é o nosso propósito? O que a gente precisa viver? E lá fala assim: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa palavra, meu irmão, tem uma profundidade tremenda. E primeiro ele já vai dando esse alerta de que, olha, vocês muitas vezes serão perseguidos por se posicionarem. E eu acho interessante, que me chamou a atenção também hoje de manhã, é que fala assim, ó, bem-aventurados vocês quando por minha causa os insultarem. E muitas pessoas confundem. Aqui ele está falando quando é por causa dele. Algumas pessoas vivem talvez uma perseguição na sua família ou no seu trabalho. Diz, meu Deus, estou sendo perseguido. Ai, que tribulação, que luta, Senhor. Mas nem é por causa dele. É por causa de você mesmo. É por causa das suas más atitudes, dos seus maus comportamentos. E aí, ai, estou sendo perseguido. Ai, que luta, Senhor, me livra. Senhor, derruba o inimigo. Ai, meu Deus, é coisa que você está fazendo de errado e está sendo perseguido e confrontado por atitudes erradas que você tem. Muitas vezes. E a gente quer jogar a responsabilidade. Então, o primeiro passo é eu olhar para dentro de mim. Se realmente isso que eu estou enfrentando é porque eu estou me posicionando de acordo com a palavra ou não. Esse é o primeiro ponto. E o que me chama muita atenção é Jesus nos comparar com o sal da terra. É aqui que eu quero me aprofundar com você.
Eu gosto muito de pegar esses exemplos, essas comparações que Jesus faz, né? Quando chama a gente de ovelha, de sal, de luz. Mas por que ele usou essa expressão? Por que ele fez essa comparação? Porque se a gente olhar da nossa ótica atual, a gente para pensar assim, né? Sal. Sal. E alguém vai no mercado, meu Deus, comprar sal. Aí hoje tem promoção de sal, meu Deus. Vamos pro mercado rápido que o sal está na promoção. Nem lembra do sal, vai fazer a compra, nem lembra. Só lembra quando acabou. Ou o sal está lá embaixo na gôndola, ou você já viu uma ponta de gôndola enorme no mercado, assim, ó, sal, sal. Meu Deus do céu. Está lá no encarte do mercado, você vai olhar, meu Deus, o sal está na promoção, corre. Nem dá bola pro sal. O sal nem tem valor, a gente até brinca, né? Não deu nem pro sal da sopa. A gente até usa essas expressões porque o sal entrou para nós assim num sentido tipo, sal. Agora nós estamos falando de uma época que não existia refrigeração. Opa! E o sal, a primeira característica dele é que ele é um conservante poderosíssimo. O sal conserva. Então, o que acontecia? O sal, né, a carne, vocês sabem que até hoje existe, né, o charque, existe um monte de tipo de carne que é conservada pelo sal. Então, e o sal ele evita que as bactérias se proliferem, então o sal tem todo esse poder de conservar. E lá naquela época, o sal tinha um valor muito grande. Muito grande. Tanto que, lá no Império Romano, os soldados romanos, o sal ele era utilizado como uma forma de remuneração. Daí vem a palavra salário. Gostasse, né? Nem eu sabia dessa. Pensei, meu Deus, estou virando um professor de história. O sal, a origem da palavra salário vem de sal. Isso impacta nós até hoje. Olha só que tremendo isso. Olha o valor que tinha o sal naquela época. Era uma forma de remuneração. Pensa hoje, teu chefe vier com um pacote de sal para te entregar. Meu Deus, tribulação, já pensasse? Vai jogar o sal na cara dele lá, pelo amor de Deus, que esse sal vem para cá. Mas olha o valor que tinha o sal naquela época. Então, por isso que Jesus nos compara com o sal. Primeiro, pelo grande valor. Depois, pelo grande poder de conservar. E esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui. Você tem conservado os princípios, os valores. Você tem conservado aquilo que o Senhor tem te dado de tão precioso na sua mão. Você é uma pessoa que nos ambientes que você está, você realmente conserva e se mantém íntegro? Ou você cede à pressão do ambiente? Será que eu sou alguém que faz diferença lá onde eu estou? Ou eu sou mais um lá no meio? Será que eu realmente tenho tido essa responsabilidade de conservar, de valorizar aquilo que o Senhor tem me dado? Ou aquilo que o Senhor conquistou? Você tem conservado isso na sua vida? Então esse é o primeiro ponto. O sal conserva. E você foi chamado para conservar aquilo que o Senhor te deu. O segundo ponto. O sal, ele destaca o sabor dos alimentos. Ou quando você vai lá comer um churrasco, você vai lá e experimenta no churrasco, meu Deus, que sal maravilhoso que tu usou nessa carne. Meu Deus, que é isso? Que sal? Que marca que é o sal dessa carne? Não. O sal não chama atenção para ele. O sal destaca o sabor do alimento. E assim nós devemos ser onde nós estamos. Nós não devemos atrair a atenção para nós, porque não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. E eu preciso chamar a atenção para Cristo. As pessoas precisam ver Cristo na minha vida. E o sal tem esse poder de destacar. Nós não elogiamos o sal. Muito pelo contrário. Se você vai comer uma comida, quando você percebe o sal? Ou quando ele falta, ou quando tem demais. Aí chamou a atenção. Se a carne está muito salgada, meu Deus, está uma salmoura isso aqui, já não dá para comer, já complica, já o sal já passou do ponto.
Agora, se tem sal de menos, aí você percebe a falta dele. Você está entendendo como o sal, na medida certa, ele cumpre o seu papel e a sua função, passando despercebido. Mas ele é essencial. Essencial. Assim como você é essencial onde você está inserido. Essencial. Você carrega uma grande responsabilidade. E o sal traz equilíbrio. O sal traz equilíbrio. Eu esqueci de falar das propriedades do sal, né? O quão importante ele é para o nosso corpo. O sal ele é um alimento essencial para a sobrevivência e tem como função manter o equilíbrio dos nossos fluidos corporais, regular o ritmo cardíaco, volume do sangue, transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. Ah, mas eu não como sal. Não, talvez diretamente, mas indiretamente você come. E você precisa dele. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Por mais que você não valorize ele, por mais que você não dê muito valor, mas ele é essencial para o seu corpo, para o funcionamento do seu corpo, assim como você é essencial para o funcionamento do corpo de Cristo. Você precisa entender a sua posição. Você precisa entender a sua importância. E como eu falei, o sal na medida certa, ele cumpre o seu papel. Mas se ele passa do ponto, e se ele chama a atenção dele, ele não está cumprindo o seu papel. Então, o que isso significa? Quando falta sal, é quando eu sou omisso. E quando eu salgo demais, eu estou chamando muita atenção para mim. Eu estou fazendo muito do meu jeito. Sabe o que é isso? É aquele crente chato. Xarope. Que fica querendo empurrar Jesus como se Jesus fosse um produto. Não, tu precisa levar porque está na promoção, porque ele vai te abençoar, porque ele vai te curar, porque ele vai te salvar, porque tu não pode fazer isso, porque tu não pode fazer aquilo, porque está errado. Aí aquele crente quer se posicionar demais, mas fica pregando regras de religião. E muitas vezes nem vive aquilo que ele está falando. Passa do ponto. Ou aquela pessoa que nem se manifesta para nada. Omisso. E como é que eu vou saber a medida correta? É no amor de Cristo que você vai saber a medida correta. É na sabedoria do amor de Cristo que você vai saber se posicionar da forma correta. É só assim. E nós precisamos ter uma humildade importante, que é assim, ó. Quando eu estou, ninguém precisa me elogiar. Mas quando eu não estou, eu preciso fazer falta. Você entende? Eu estou aqui, não precisa, ai, meu Deus, trazer atenção para mim, né? Nossa, as pessoas precisam ser gratas a mim de forma alguma. Mas será que quando eu não estou naquele ambiente, eu faço falta? Eu faço a diferença? Será? Como as pessoas te veem? Como as pessoas te descreveriam? Fora as suas características físicas. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás que fala sobre a nossa marca pessoal. Você é como se fosse uma marca, né? Você vai no mercado, existe a marca que você conhece. Ah, essa marca aqui é boa. Ah, essa marca e tal. Você tem gravado na sua cabeça uma marca. Você é uma marca também. E como as pessoas te descreveriam? Como alguém realmente abençoado, bom, que faz a diferença? Ou por características ruins, que talvez você consiga expressar mais fácil? Então nós precisamos aprender a fazer a diferença onde a gente está. E uma das principais características que me chamam a atenção do sal é que o sal gera sede. E a pergunta que eu te faço, e você não vai precisar me responder: você tem gerado sede de Deus nas pessoas? A sua vida desperta nas pessoas uma sede de Deus?
uma curiosidade. Cara, eu preciso viver isso que está vivendo. Cara, eu preciso desse Deus. Eu preciso disso. O que tu tem de diferente? O maior elogio que um cristão pode receber é quando alguém pergunta se ele é crente, sem ele precisar falar nada. Você fez uma coisa diferente. Tu é cristão? Ah, aí tu já fica grandão, né? Tu não precisou falar. Porque as pessoas perceberam algo. E é isso que nós precisamos passar, transmitir. Não para aparentar, mas para viver de fato. Viver de fato a palavra. Aí as pessoas pensam assim, ai, mas eu não sei falar. Ok, você talvez não sabe falar, mas eu te pergunto, você sabe viver? Você sabe agir? Você sabe se posicionar e fazer? Francisco de Assis falava, pregue o tempo todo. Se for necessário, fale. A nossa vida, ela precisa ser uma Bíblia aberta, onde as pessoas olham para nós e veem realmente Cristo. As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Você quer ver uma coisa? Eu vou pedir para você fazer algo comigo. Por favor, coloque as suas duas mãos sobre as suas pernas. Deixe as duas mãos sobre as suas pernas e você vai fazer aquilo que eu vou te falando. Vamos lá. A sua mão direita, você faz assim. Agora, você levanta o seu dedo indicador. E agora, você coloca a sua mão sobre a sua nuca. Isso. Eu falei dedo indicador e eu falei nuca. O que vocês estão botando o dedo do polegar e o que vocês estão botando a mão atrás da cabeça, na testa? Vocês nunca cantaram... Não, misericórdia da vida de vocês, né? Vocês nunca cantaram aquela música da Eliana, dos polegares? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu falei para você assim, ó. Faça aquilo que eu falar. Mas o que falou mais? As minhas atitudes. Você olhou muito mais para o meu comportamento do que para as minhas palavras. E assim é na nossa vida, meu irmão. As pessoas olham muito mais para o seu comportamento. As suas atitudes falam muito mais do que as suas palavras. E nós precisamos ter esse cuidado, que é uma responsabilidade muito grande nas nossas vidas. E a gente quer viver um avivamento, a gente quer viver uma transformação, a gente canta aqui, Senhor, vem, faz o teu querer, ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero viver um avivamento nos lugares onde eu estou, mas eu sou aquela pessoa que nas mínimas atitudes nego. Aí estou lá no meu trabalho, falo do amor de Cristo para uma pessoa, e aí quando eu recebo uma ligação, a pessoa vai passar a ligação para mim. Diz que eu não estou, diz que eu não estou. O que adianta da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? O que adianta eu falar do amor de Cristo, mas eu não viver ele na prática do dia a dia? E são nas pequenas atitudes que as pessoas veem em nós. Realmente, se aquilo que a gente prega é a verdade. Porque eu preciso viver. E com certeza a grande maioria de vocês aqui já tiveram um mau exemplo de um cristão. E que muitas vezes vocês eram resistentes ao evangelho. Que pensavam, o quê? Crente? Jamais que eu vou pisar numa igreja. Mas já o quê? Porque você olhava por um estereótipo de alguém que por fora demonstrava, né, com a sua vestimenta, seu jeito de ser, mas a vida não falava. E o evangelho nos transforma de dentro para fora. A religião coloca em você uma casca, te transforma de fora para dentro. Você já sai com uma Bíblia debaixo do braço e tal, mas o evangelho te transforma de dentro para fora. E vai te transformando, e vai te mudando. E é isso que traz salvação. Quer ver uma coisa? O lugar mais difícil para a gente pregar o evangelho é na nossa família. Por quê? Porque eles te conhecem. Você pode falar a mensagem mais linda do mundo, mas se a pessoa não vê mudança em você, as tuas palavras não valem nada.
O quê? O que tu estás querendo falar? Aí já puxa coisa lá do arco lá do fundo do baú. Está guardada há 10 anos lá, tá aqui, ó. Aí tu quer falar do amor de Deus. Tu quer falar de prosperar, mas tu não pagou coisa lá de trás. Aí já vem coisa do longe. E eu passei isso em casa, com a minha mãe. Eu me converti primeiro. E aí eu comecei a falar. E aí eu me lembro um dia ela dormindo, como ela morava só eu e minha mãe. Às vezes eu dormia com ela e tal. E eu falava, né? E ela dava muita bola. E aí um dia eu comecei a orar pela vida dela. Botei a mão na cabeça dela e orando, ela dormindo. E aí ela acordou. Meu Deus, pra quê, né? Tá achando que eu sou um defunto? Tá orando por mim aqui? O que é isso? Tá acontecendo e tal. E a minha mãe começou a ter o desejo por Cristo. A partir do momento que ela olhou, meu Deus, esse guri tá diferente. Espiar aí alguma coisa. O que estão fazendo com a cabeça desse pia lá naquela igreja? Que ele está diferente. Porque às vezes a gente quer revolucionar o mundo, mas no mundo não limpa nem o quarto. A gente não faz nem as mínimas coisas que precisam ser feitas. E a gente quer ver as grandes coisas acontecendo. Os grandes avivamentos começam por pequenas mudanças, pequenas atitudes, pequenas transformações que vão tomando o ambiente. Sabe por quê? Olha que maravilhoso que é o sal. Você vai fazer uma receita. 2 pitadas de sal. Já muda completamente o sabor de toda uma receita. O sal não precisa ser em grande quantidade. Mas quando o sal está, ele muda completamente o sabor daquela receita. Aí bota lá 4 colheres de trigo, não sei quanto de não sei o que e tal. 2 pitadas de sal. Já são o suficiente para ele se dissolver naquele meio e mudar completamente o sabor do alimento. E assim temos que ser eu e você. Talvez você seja a minoria, mas você precisa ser aquela pessoa que muda o ambiente. Que muda. Por quê? Porque você carrega uma presença, meu irmão. Você carrega algo dentro de você que você não sabe o poder que tem. E muitas vezes você fica intimidado. Muitas vezes você fica travado. Porque você está mais preocupado com a sua imagem. Com você mesmo. E nós precisamos morrer para nós mesmos. Porque com a nossa boca é fácil declarar. A Bíblia fala, com seus lábios vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Então é muito fácil eu falar, mas eu viver faz a diferença. Por isso nós precisamos ser igreja. Viver aqui. Eu chamo isso aqui de saleiro. Aqui é o saleiro. Um monte de sal reunido aqui, ó. Mas o problema, sabe o que é? É que aqui dentro, meu Deus, aqui eu sou virado no sal rosa do Himalaia. Aqui ninguém me segura, aqui eu saio abençoando todo mundo. Aqui eu quero estar numa posição de destaque. Aqui eu abençoo um. Eu quero orar pelo outro. Eu quero profetizar na vida. Saiu da porta para fora, agente secreto, 007. Ninguém sabe. Aqui dentro é um leão. Lá fora. Por quê? Porque muitas vezes, é claro, eu quero sempre te incentivar a você servir na igreja. Porque você tem dons, você tem talentos, e que o Senhor quer te usar poderosamente. Mas aqui dentro é fácil. Porque às vezes eu quero ser reconhecido. Porque assim eu sou visto. Porque eu sei que o irmãozinho vai ficar grato. E lá fora, com o anônimo, com aquele que você talvez nunca mais vai ver. Esse eu não preciso abençoar. Esse eu não preciso estender minha mão. Esse eu não preciso lançar para ele uma palavra. Esse é o nosso desafio. E isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a palavra igreja significa o quê? Os chamados para fora. E Jesus nos chama de sal da terra. Não sal da igreja, sal da terra. É lá fora. Nós somos chamados para fora. Viver a igreja me fortalece. Viver a igreja me capacita. Viver a igreja me ajuda. E quando eu falo viver igreja, não é um lugar que você frequenta, mas é uma condição que você vive. Ser igreja não é um lugar que eu frequento, mas é uma condição que eu vivo. E isso me capacita a poder fazer isso lá fora. Lá fora. Então, precisamos amar a Deus através
do amor ao próximo. Agora, o cuidado que nós temos que ter, meu querido, é para que esse sal não perca o seu sabor. O que tem tirado o teu sabor? Porque a Bíblia fala que se o sal ficar insípido, ele perde completamente o seu propósito e não serve para mais nada. E se você perde o seu sabor, você não tem mais propósito. E o que tira o sabor do sal? As misturas. O ficar guardado. O não utilizar aquilo que ele tem. E sabe o que é mais perigoso? É que quando o sal perde o seu sabor, ele fica igualzinho. Branquinho, soltinho, mas sem sabor. E muitas vezes nós vivemos de aparência. Já perdemos o sabor, mas a aparência é a mesma. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Sem sabor. Eu quero te dizer, se talvez você nessa noite percebe que a sua vida tem perdido o sabor. Ou se talvez você ainda não experimentou desse sabor que Cristo pode te trazer, meu irmão, hoje você tem uma grande oportunidade de experimentar desse sabor que nada pode superar sobre a sua vida. Não perca essa oportunidade de hoje sair daqui com uma nova experiência. Mas isso só depende de você. Não perca a oportunidade de você que talvez está perdendo o seu sabor por não valorizar. Volte. Retome. Cuidado. Essa é uma palavra de alerta para você. Porque Sansão, ele nem percebeu que o Espírito Santo já havia o deixado. Isso é a pior coisa que tem. Quando não me faz nem falta. Aí talvez você é uma pessoa que quando peca, você se sente mal. Ai, pequei. Aí confessa. Vai lá, cai de novo no mesmo erro. Ai, Senhor, tem nem coragem de confessar de novo, mas Senhor, eu estou aqui. Isso é um bom sinal, porque o pecado ainda te incomoda. Agora, quando o pecado não te incomoda mais, perde o sabor. Quando o pecado não tem mais peso, quando eu me acostumo com o pecado, é um grande sinal de que eu estou perdendo o meu sabor. E é um alerta para você nessa noite. Não deixe o diabo roubar aquilo que o Senhor conquistou na cruz e entregou para você. E você, além de ser sal, você é luz do mundo. O sal gera influência, a luz dá direção. Você é a luz de Deus para a vida de muitas pessoas. Mas a luz, ali como fala na palavra, ela precisa estar na posição correta. Porque não faz sentido eu ter uma luz e deixar ela escondida debaixo, ela não vai iluminar, ela não vai cumprir o seu propósito. Por isso você precisa estar posicionado no lugar certo, para que a sua luz brilhe diante das pessoas. E a luz é a mesma coisa. Que nós estávamos aqui hoje de manhã. A gente vai colocar película nessas janelas. De manhã eu não conseguia nem ler isso aqui. Por quê? A luz atrapalhava. Quando tem luz demais, atrapalha. Quando a luz traz atenção para ela, atrapalha. Quando tem luz de menos, a gente não consegue ver algumas coisas. Então a luz também precisa ter uma medida certa, para ela passar despercebida. E a luz tem essa capacidade de mostrar coisas que eu não consigo ver. E quando a luz do Espírito Santo está sobre a sua vida, ele vai te revelando coisas que você precisa mudar. E quanto mais perto da luz você estiver, mais você vai vendo o quanto precisa mudar. Se você pegar um tecido e olhar aqui, a olho nu, você vai ver, beleza. Agora, se você pegar esse tecido e aproximar da luz, você vai vendo as imperfeições dele. E assim é nas nossas vidas. Quanto mais perto de Cristo eu estou, mais eu vejo a sujeira
que há na minha vida e o quanto eu preciso me arrepender e mudar. Eu não estou lançando para você essa palavra para te desanimar. Muito pelo contrário, mas para fazer a gente olhar para nós mesmos e pensar, eu preciso de arrependimento. Eu preciso de atenção. Eu preciso valorizar e cuidar daquilo que o Senhor deu para mim. Porque às vezes, sabe o que a gente faz? Nós negociamos princípios. Nós negociamos valores. Assim como Jacó e Esaú, onde Esaú negociou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Aí eu paro para pensar. Lentilha. Fosse uma picanha, fosse sei lá, o camarada me troca por uma lentilha. Mas por quê? A necessidade. Ele fala assim, ai meu Deus, se eu não comer eu vou morrer. O que adianta a minha primogenitura se eu vou morrer? Aí o inimigo vai lá e, opa, tá aqui ó. Eis o que você precisa. No momento oportuno, o inimigo toda hora fica te apresentando opções para te fazer negociar aquilo que Deus te deu. Toda hora ele vai vir com um pratinho na tua frente e falar, olha, tá aqui, tá quentinho. É só você querer. E muitas vezes nós ficamos negociando. E pensa em algo precioso na sua vida. Porque assim, ó, o Espírito Santo, a presença do Espírito, habitando dentro de mim e de você, não tem nada que pode ser mais valioso do que isso. E veio de graça, pela graça. E nós muitas vezes não valorizamos essa presença em nós. E nós negociamos. Nós negligenciamos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Por causa do pecado. Pensa em algo de muito valioso que você tem. Sei lá, alguma coisa material. Vou usar o exemplo aqui de um carro, por exemplo. Poxa, tem um carro bom, valioso. Você daria esse carro para alguém que não sabe dirigir, que não dá valor, que não cuida, que não está nem aí para ele? Com certeza você não daria. E muitas vezes você quer que o Senhor derrame sobre você o Espírito Santo dele, que é o que ele tem de mais precioso, e você não valoriza aquilo que ele derramou sobre a sua vida. E negocia por um prato de lentilha. Como se não fosse nada e não tivesse valor. Nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos realmente colocar a nossa cara no pó e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida porque eu quero ser sal dessa terra, eu quero ser luz desse mundo e eu quero glorificar o teu nome através da minha vida. Que esse seja o desejo do teu coração nessa noite. Que esse seja o teu clamor nessa noite. Eu não sei se eu consigo transmitir para você aquilo que eu sinto. Mas eu só espero que algumas pessoas aqui despertem para isso. Despertem para viver um novo tempo. Despertem para viver a realidade do Evangelho. Despertem para viver na íntegra tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas esse inconformismo, esse posicionamento, só pode vir de você. Eu não posso desejar mais do que você. O que eu posso é te estimular. O que eu posso é tentar te encorajar para que você realmente possa fazer a diferença. E quando a palavra fala de candeia, dessa luz, a candeia, ela precisa se manter acesa. Nós cantamos aqui que as minhas lamparinas estão acesas, esperando a tua volta. E é assim que ela precisa permanecer, acesa. Como que uma lamparina permanece acesa? Ela precisa ser abastecida com óleo. E o óleo simboliza o Espírito Santo. Você precisa se abastecer do Espírito Santo para se manter aceso. Porque a hora que Cristo voltar e essa lâmpada estiver apagada,
Me desculpa, meu irmão, mas você precisa deixar essa chama que talvez se apagou, se acender no teu coração, porque há esperança para você, porque há um chamado de Deus para a tua vida. Por isso que você está aqui nessa noite, porque o Senhor tem um plano e um propósito para você. Por mais que talvez você não enxergue esse valor, por mais que talvez você ainda não aprendeu a discernir e a receber esse amor, mas Ele está aqui e está sobre você. Eu quero já chamar o pessoal da música, vocês podem ir vindo já. Então, meu irmão, é muito sutil eu deixar de viver algo, mas eu preciso realmente, eu quero te encorajar nessa noite, a você que precisa tomar um passo, e você sabe que você precisa tomar um passo para Jesus, porque Ele já tem te chamado, Ele já tem falado com você, Ele já tem usado pessoas para te convidar, mas é uma decisão única e exclusiva sua, de falar assim, Senhor, eu quero viver esse chamado. Eu sei que não é fácil, mas eu quero viver, porque eu sei que é a verdade. E você que já vem nessa caminhada, e tem percebido que talvez a sua vida tem perdido o sabor, que nessa noite o Senhor possa restaurar esse sabor na tua vida, que nessa noite Ele possa acender essa chama no teu coração, que nessa noite Ele possa acender essa luz que brilha dentro de você e que assim vai iluminar a sua casa, o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, e você vai parar de ser um agente secreto e você vai viver de fato, na prática, aquilo que a palavra do Senhor tem para a tua vida. Eu quero te convidar a você ficar de pé.